Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre ansiedade de separação. E por que eu pensei nesse tema? Estamos no início do ano, muito provavelmente muitos pais que me assistem, que me acompanham, em busca de escola para a criança, né? Para seu filho. E o que acontece? Geralmente as crianças da primeira infância, né, da educação infantil, 2, 3 anos, quando vão para a escola pela primeira vez, choram muito. E aí os pais ficam super preocupados. Será que fez a coisa certa? Será que a criança está gostando da escola? Será que a criança não está maltratada? E conversa com o professor, conversa com o coordenador, conversa comigo. E então eu resolvi trazer esse assunto que poucas vezes a gente não consegue nem associar, né? Não entende o que é ansiedade de separação. O transtorno de ansiedade de separação envolve ansiedade persistente e intensa sobre estar longe de casa ou das pessoas que a criança gosta, né? E que tem apego, geralmente a mãe. A maioria das crianças sente alguma ansiedade de separação, mas ela em geral desaparece com a idade. A criança com transtorno de ansiedade de separação com frequência chora, implora para que a pessoa não deixe, e depois que a pessoa vai embora, a única coisa que a criança pensa é sobre reencontrá-lo. Os médicos baseiam o diagnóstico nos sintomas e na sua intensidade e duração. A terapia comportamental, em geral, é eficaz. A psicoterapia individual e familiar pode ajudar. O tratamento tem como objetivo capacitar as crianças a retomar a escola assim que possível. Algum grau de ansiedade de separação é normal e ocorre em quase todas as crianças, especialmente em crianças muito pequenas. As crianças sentem quando uma pessoa, né, na qual ela está apegada está se afastando. Em geral, essa pessoa é a mãe, mas pode ser qualquer um, o pai, um cuidador, uma avó. A ansiedade normalmente cessa à medida que a criança aprende que a pessoa vai retornar. No transtorno de ansiedade de separação, a ansiedade é muito mais intensa e vai além do que se espera de uma criança com a idade e nível de desenvolvimento em questão. O transtorno de ansiedade de separação frequentemente ocorre em crianças pequenas e é raro na puberdade. Uma situação de estresse como a morte de um parente, amigo, um animal de estimação, uma mudança, né, de cidade, de escola, pode desencadear o transtorno de ansiedade de separação. Além disso, as pessoas podem herdar a tendência a se sentirem ansiosas. Os sintomas do transtorno de ansiedade de separação. A criança com transtorno de ansiedade de separação sente muita angústia quando é separada de casa ou das pessoas com quem ela é apegada. Cenas dramáticas frequentemente ocorrem durante as despedidas. As despedidas são normalmente dolorosas tanto para os pais quanto para as crianças. As crianças com frequência choram e imploram com tal desespero que o pai e a mãe não conseguem ir embora, o que prolonga a cena e torna a separação muito mais difícil. Caso o pai ou a mãe também sofra de ansiedade, as crianças podem ficar mais ansiosas e criam um círculo vicioso. Depois que o pai e a mãe vão embora, as crianças ficam fixadas na ideia de estarem novamente com ele ou com ela. Elas frequentemente precisam saber onde o pai e a mãe estão e ficam preocupadas com medo de que algo terrível vai acontecer com seus pais. Algumas crianças têm uma preocupação persistente e excessiva de que elas vão perder o pai devido a um sequestro, uma doença, a morte. Viajar sozinha as incomoda e elas podem se recusar a ir à escola, visitar alguém, dormir na casa de amigos. Algumas crianças são incapazes de ficar sozinhas no quarto, agarram-se aos pais, os seguem como uma sombra dentro de casa. São frequentemente as dificuldades na hora de dormir. As crianças com transtorno de ansiedade de separação podem insistir para que alguém fique no quarto até que elas adormeçam. Pesadelos podem revelar o medo da criança, como a destruição da família no incêndio ou uma catástrofe. As crianças frequentemente desenvolvem sintomas físicos como dores de cabeça ou dores de estômago. Elas parecem normais quando o dos pais está próximo. Como resultado, o problema parece ser menos grave do que realmente é. Quanto mais tempo o transtorno durar, mais grave ele é. O médico diagnostica o transtorno de ansiedade de separação, tornando por base uma descrição do comportamento anterior à criança e ocasionalmente nas observações de cena de despedida.
O transtorno é diagnosticado somente se os sintomas durarem pelo menos um mês e causarem angústia significativa ou prejudicarem significativamente o desempenho. O tratamento para o transtorno envolve terapia comportamental. Ela é utilizada para tratar porque envolve ensinar os pais e cuidadores a manter as cenas de despedidas tão curtas quanto possível e treiná-los no sentido de reagir à lamentação da maneira sensata. Psicoterapia individual, de família, também pode ajudar. Capacitar as crianças a retornar à escola é um objetivo imediato. Isso exige que os médicos, os pais, os funcionários da escola trabalhem como uma equipe. Ajudar a criança a formar um laço com os adultos da pré-escola ou da escola podem ajudar. Quando o transtorno é grave, medicamentos podem reduzir a ansiedade, como tipo de antidepressivo. Porém, só pode ser prescrito por um médico. A criança tem tendência a sofrer novamente após feriados, férias. Assim, frequentemente se aconselha aos pais a planejar a separação regulares durante esse período para ajudar as crianças a permanecerem acostumadas a estar longe deles. Agora, voltando das férias, já nesse período, de matrícula, de comprar material da escola, é importante os pais já irem falando com a criança, você vai para a escola, vai ter uma nova pró. Se for o caso, até liga para a escola para saber se as professoras já voltaram, já estão lá fazendo planejamento, e leva a criança lá só para conhecer, ou para lembrar da professora. Enfim, para que a criança vá criando aquele laço, vá conseguindo imaginar um pouco aquele espaço, Muitas pais também falam, mas quando veio conhecer a escola, ela já gostou, brincou e tal. Sim, mas agora é um outro momento. Ela foi para a escola, ela conheceu, ela brincou. Muitas vezes, na escola estava vazia. E quando ela chega na escola e que tem outras crianças que também estão chorando, que tá aquela agonia de gente, pode deixar a criança realmente um pouco mais nervosa. Então, é importante que os pais já vá conversando com a criança, vá preparando. Se for o caso, mostra fotos de filmes, vídeos no YouTube de outras criancinhas na escola. Leva ela na escola também. Fala que os priminhos delas também, estudam e tal. Já vai preparando psicologicamente, a criança. E qualquer coisa, pai, mãe, que tiver dúvida, que tiver receoso, sempre converse mesmo. Converse com a pró, converse com a diretora, com a coordenadora, com a psicóloga, se tiver psicólogo na escola. Mas também não fique ansioso e não passe essa ansiedade para a criança. Quanto mais você fica naquela, tadinho, e fica ali alimentando aquela ansiedade, alimentando aquele medo da criança, não é bom para a criança, não é bom para você e nem é bom para as outras crianças que estão ao redor. Você precisa, se você colocou a criança naquela escola, se você escolheu aquela escola para colocar o seu filho, confie na pró, confie que a sua criança, seu filho vai ser bem tratado. Então, saia, ainda que você ligue, que você fique no portão da escola esperando 10, 15 minutos, ou que você peça a pró para de vez em quando mandar uma foto, mas confie que seu filho vai ser bem tratado ali, a não ser que realmente aconteça alguma coisa e prove o contrário. Mas como diz o ditado, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Dê um voto de confiança para aquela escola, e se realmente acontecer alguma coisa, aí você pode começar a ficar desconfiado. Mas a princípio, passe segurança para seu filho, para sua filha, mostre para ele que você ali vai ser bom para ele, que você conhece a professora, converse com a professora de uma forma amigável, mostrando para ela segurança, até porque a criança vai ver, meu pai conversa com essa pró, minha mãe conversa com essa pró, então a criança vai entender que aquele outro adulto é de confiança dos pais, então a criança também vai se sentir acolhida. Certo? Se qualquer dúvida, deixe nos comentários e se gostou do vídeo, compartilhe, ajude outras famílias, me ajude. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.